Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todo mundo que está chegando aqui no nosso programa, recheado de conteúdo bacana para todos nós. Eu aprendo demais todos os dias aqui no nosso programa e é uma alegria contar com você aí ligadinho com a gente, aprendendo junto comigo. Hoje é quarta-feira, dia de Nosso Jardim aqui no nosso programa e desta vez nós vamos ter dicas de como cuidar de plantas pendentes. Se você gosta de plantas ou às vezes você até gosta, mas ainda não sabe cuidar, não tem porque acha que não sabe cuidar, essa pauta é para você, fica ligadinho aí que a gente já vai ter todas as dicas. Além disso, nós teremos um bate-papo super importante sobre a influência paterna no desenvolvimento das crianças. E no artesanato, nós vamos aprender a fazer lindas velas para presentear e vender. Pauta muito bacana também, viu, gente? Fique com a gente. Tem alguma dúvida? Quer saber mais sobre as nossas pautas do dia, sobre os nossos temas do dia? Quer fazer alguma pergunta às nossas convidadas desta quarta-feira? Você já pode participar do nosso programa mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. Olha aí o número aparecendo na sua tela para que você participe do nosso programa, 33375886. Lembrando que você também pode acompanhar a gente lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Quarta-feira é dia de começar com o Nosso Jardim. Roda a vinheta. E hoje a gente, mais uma vez, recebe a Camila Leles, mentora de cuidados práticos com as plantas. Tudo bem, Camila? A gente está separada aqui. Sim, temos uma planta entre nós. Que bom estar aqui de novo, viu? Obrigada pelo convite, Clara. Bem-vinda, sempre muito bem-vinda. A outra vez que você esteve aqui, arrasou, deu várias dicas pra gente, super legais, super bacanas, né? Trouxe várias plantas de cuidados práticos e hoje penso que não é diferente, é? Não, na verdade a minha palavra-chave é praticidade, né, Clara? Então hoje eu trouxe plantas fáceis, mas que são para pendurar, para a gente usar ali como planta pendente. É isso. E aí, o que temos aqui hoje são aquelas que são mais comuns entre nós, o povo brasileiro? Sim, elas são mais comuns. Temos aqui um clássico, que é a samambaia, por exemplo. Temos plantas de sol, de sombra. Exemplo, a Era que está aqui separando a gente é uma planta de sombra que é um clássico. Ela fica super comprida. Inclusive, se você colocar num lugar alto, ela faz aquela cortina verde. Fica maravilhosa. Olha só, dá para colocar dentro de casa ou só do lado de fora? Sim, mas tem uma regrinha. Bastante claridade natural. Então, é de frente para uma janela com muita luz. Tá. Dá para colocar numa estante ali, por exemplo, alta? Mas contanto que esteja perto de uma janela, é isso? Exatamente. Toma cuidado com o estante, gente, porque às vezes faz aquele nicho e vira meio que um buraquinho meio escuro, vamos pensar assim. Pode ser que a parte de cima até prive a planta de receber uma claridade. Então, estante, a gente tem que tomar cuidado. Entendi. Mas se for ali alguma prateleira, alguma coisa assim que a pessoa faz... Se for algo mais alto, onde tem aqui o espaço que você coloca a planta e a outra parte é mais alta, tem um espaço maior, vai ter mais chance de sucesso. Se for, então, para algum lugar assim de mais sombra, qual você indica? Mais resistente, assim, resistência pura, são os filodendros. Esse de cá e o outro da ponta. Esse daqui. Eles são mega resistentes. Para quem está começando, para quem não leva muito jeito, igual uma pessoa que está aqui muito próxima de mim, Oi? Daria super certo. Não é comigo, né? Imagina, eu tenho nada a ver com isso, gente. Eu tenho nada a ver com isso. Da outra vez que a Camila teve aqui, eu falei, gente, eu não entendo nada de plantas. Eu falei pra ela, eu continuo não entendendo muito, Camila. A gente vai aprendendo a cada dia, né? Aqui no nosso jardim, a cada quarta-feira, nós temos uma pauta com plantas, com flores aqui no nosso jardim. E a gente vai aprendendo. Já aprendi um pouquinho, Camila. Eu ainda não perdi minha esperança em relação a você, claro. Eu já aprendi um pouquinho, mas ainda não tenho várias plantas, não. Falei pra ela que agora eu tenho 5. Ó, melhorou. 5 já é bastante. Melhorou. Ela veio aqui da outra vez, eu só tinha uma. Agora eu tenho bastante. 5 plantas no meu, Olha isso, é no quase meu uma apartamento, mini na minha humilde floresta. residência. Então,
5 já é bastante, não é? Maravilhoso. Já tô tá orgulhosa, ótimo. tô orgulhosa já. Só que eu não aprendi a cuidar muito bem, não. Mas hoje tem mais dicas aqui no nosso programa e é isso que vale. Porque não é só pra mim, é pra todo mundo que tá em casa aprendendo junto com a gente, Camila. Aí você disse, essas daqui então, mais pra dentro de casa, essas duas da ponta. Nossa, esse verde aqui tá lindo, né, menina? Tá uma coisa, né? Esse aí é um filodendro neon, ou amarelo, ou Pois é. limão, tem vários nomes, né? E ele Mas brilha. ele tem esse verde, eu acho que neon define bem, né, a cor dessa folha aí. É um destaque. Exatamente, porque realmente brilha, né? E aí você cultiva dentro de casa, pode colocar num lugar de mais sombra, mas assim, alguma luz precisa, né? Alguma luz precisa. Lembra que, assim, as plantas vivem a partir de fotossíntese. Então, ter a luz natural, seja de forma direta ou indireta pelo sol, é fundamental. É a base para elas ficarem bem na sua casa, né? E rega? A rega, a gente segue aquela dica que eu dei até na outra vez, né? Que é do palito. Palito de churrasco. Pega palitinho de churrasco, coloca no substrato, espera 2 minutinhos e tira. Só vai regar se ele sair completamente seco. E eu vi você dando essa mesma dica lá no seu Instagram, comparando a um bolo. Nossa, eu amei a analogia, menina. Eu vi você fazendo você dando essa dica lá no seu Instagram, comparando a um bolo. Quando você faz um bolo, você tem que furar para saber se ele realmente está assado ali por dentro. Exatamente. E a É que eu mesma não coisa sou uma na pessoa planta. da culinária, né? Meu negócio é planta. Mas para quem gosta de cozinha, cuide das suas plantas como você tiraria ali um bolo do forno, por exemplo. É isso aí, minha gente. E aí você vai saber quando regar exatamente. Não dá para manter uma regra. Ah, essa daqui rega uma vez por semana. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona porque as estações do ano mudam muito, Clara. Então, mesmo que a gente não tenha um contraste muito grande de temperatura, dependendo da região ali do Brasil, acaba que a gente tem umidade diferente, o clima vai mudando realmente e a planta vai passar a pedir mais ou menos água. Então, o truque do palito é o que te salva em qualquer estação, em qualquer lugar que você esteja. É isso aí. Vamos falar mais um pouquinho de cada uma delas, pode ser? Vamos. Vamos lá então. Pode começar com a que está mais próxima a você. Olha, aqui eu separei 2 plantas de sol que são lindíssimas. Inclusive, essas plantas, quando elas recebem mais sol, elas ficam mais coloridas. Então, aqui elas recebem mais ou menos umas 2, 3 horinhas de sol. Se a gente partir isso para um sol pleno, elas vão ficar inteiras roxas. Essa é uma versão que, inclusive, é comestível. Comestível? O lambari é comestível. E ainda tem uma outra... O pessoal outra... come como? Salada? Na salada. Na salada. Bem temperadinho, né? E aqui tem uma trapiraba roxa, que é linda também e super resistente para o sol. Lindíssima. O restante restante é mais do sol, então, né? é mais do sol. O restante eu trouxe mais para sombra, com exceção do peixinho. Esse peixinho aqui que tem essa folhagem, olha essa folhagem, claro, como ela é bem brilhante, né? Ela é. Esse aqui vai um meio termo. Ele gosta de um solzinho, mas tem que ser um solzinho mais fraco. Não pode ser um sol pleno como o restante aqui. Um solzinho mais ou menos. E essas aqui, piticas? Essas são versões para, assim, se a pessoa não quer investir num vaso mais formado. Gente. Eu vou levantar aqui Ó, para o pessoal ver que a gente tem 4 vasos escondidinhos aqui, ó. Mas que não são menos plantas importantes. Pendentes. Elas crescem muito, essas pequenininhas? Elas crescem, só que depende do espaço. Se a gente manter elas num vasinho pequenininho assim, o crescimento também vai ser limitado. A questão é, se a pessoa quer investir numa grande variedade de plantas, mas não quer investir muito, então ela pode comprar vasinhos pequenos e fazer esse plantio ali numa cuia maior, como é o restante aqui, Mas e acabar tendo uma ela já coleção tá mais bem extensa. pendente? E essa é a mesma variação dessa outra aqui. Olha só. Só que essa é a variegata, que tem essas manchinhas mais claras, e essa é a versão verde. E essa vai descendo bastante também. Faz se aquela tiver... cortina maravilhosa. Mas se tiver num vasinho maior como esse. Exatamente, mas veja como ela cresceu bastante mesmo num espaço pequeno. Mesmo num pequeno vasinho. Então o desenvolvimento dela é muito bom também. É isso aí. Vamos falar um pouquinho de substratos? Vamos. O que você tem para trazer pra gente com relação a essas plantas pendentes? Todas elas utilizam o mesmo tipo? Olha, tem um substrato que eu uso bastante como base, que eu ensino no meu Instagram, inclusive, que lá eu faço algo bem fofinho. O princípio do substrato, ele é simples, tem que ser fofinho para a planta querer enraizar. Tá. Quanto mais ela enraizar, mais ela cresce em cima. Então, independente das misturas que você faça, aquilo tem que ser leve. Tá. Tem que ser fofinho para a gente incentivar raízes. Geralmente eu uso uma base ali de terra adubada e adiciono elementos. Por exemplo, perlita, casca de arroz carbonizada.
E quando eu quero regar menos, eu adiciono vermiculita, que vai reter a umidade no solo. Tá. A pessoa ela já tem em casa uma dessas plantas plantada, mas não nesse tipo de substrato mais fofinho. Quero replantar. Qual a sua dica? Aí você faz essa misturinha, compra esses elementos e aí faça a mistura. É mais ou menos assim, de 3 a 4 partes de terra adubada, você adiciona uma de casca de arroz carbonizada, uma de perlita e meia de vermiculita para você regar de forma mais espaçada, já que esse substrato vai permanecer úmido por muito mais tempo. Camila, eu vi também lá no seu Insta um post em que você dá dicas para a pessoa que viaja bastante, ela vai viajar, não quer incomodar ninguém para ir lá regar as plantas dela. São vidas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não dá para sair viajando e largar as plantas lá porque elas vão morrer, né? Mas você tem dicas de como segurar aí essa rega? Tenho. A primeira delas é você unir os vasos. Pensa o seguinte, as plantas transpiram pelas folhas. Então existe um vaporzinho de água sendo emitido aqui, né? Que a gente não enxerga, obviamente, mas tem um vapor de água. Se nós colocamos elas juntas, acaba que vai fazendo um microclima mais úmido. Então elas vão pedir menos rega, né? Com menos frequência. Então se você regava ali uma vez por semana, pode ficar até uns 10, 15 dias sem regar. Ajuda bastante. É isso. E a poda? Você Poda. costuma dizer que a planta, ela fala com a gente, né? Camila sempre fala isso. Ah, a planta, ela fala com a gente. Se ela tá demonstrando ali alguma coisa, é porque ela tá te passando uma informação, ela tá te pedindo socorro. Não é isso? Dependendo do caso, é socorro mesmo. Então, dá essas dicas pra gente também, Camila, por favor. Eu costumo falar que as plantas... É como se a gente aprendesse uma linguagem como inglês, por exemplo. Na hora que você começa a aprender, parece complicado demais, que não vai dar certo, mas você vai praticando até que fica fluente. Com as plantas funciona da mesma forma. Então, tem alguns sinais negativos que você olha e, a princípio, parece que não vai conseguir decifrar aquilo, né? Mas é uma questão de prática. Por exemplo, se aparece uma folha amarela, começa a fazer um checklist ali. Olha primeiro o ambiente tem luminosidade o suficiente, ou essa planta está escondidinha lá naquela prateleira, por exemplo. Se o ambiente está ok, a gente passa a olhar o substrato. Esse substrato está fofinho? O terceiro ponto do checklist é a rega. Você tem regado quando aquele palito lá sai completamente seco? E o quarto ponto é a adubação. Plantas precisam de adubação porque o adubo é basicamente a comida delas. Então, se você não alimenta bem as suas plantas, também podem surgir folhas amarelas. E aí, depende de planta para planta a adubação? De planta para planta. Por exemplo, se a gente quer folhas mais verdes, a gente vai procurar um adubo que tenha mais nitrogênio. Se você quer que ela floresça, vai para uma linha que tem mais fósforo, por exemplo. Tá. E aí eu perguntei para você sobre a poda. Quando, como e por quê? Na verdade, a poda ela não é necessária quando a gente fala de plantas ornamentais. Quando a gente fala de frutífera, arbusto de flor, sim, temos que podar porque são as flores, são os galhos mais novos que normalmente vêm ali as flores e os frutos. Para plantas assim que são só folhagens, a gente poda se a gente quiser. É, porque essas daqui são pendentes, né? E como a gente falou desde o princípio, elas crescem para baixo. Sim. Né? E aí elas podem ficar muito compridas. Aí a gente pode ir lá e podar. Exatamente, mas fica a sua escolha. Afinal de contas, talvez seja a sua intenção que faça aquela cortina de 2 metros, 2,5 metros. Eu tenho plantas em casa que tem 2 metros de extensão. Olha, deve ser Mas lindo, hein? aí eu não podo, porque é a minha escolha que tem essa estética. É isso aí. Já tem pergunta chegando, hein, Camila? Ah, que ótimo. Vou pedir para colocar a primeira pergunta de WhatsApp na tela, por favor. Olha lá, Lígia Oliveira, de Recife, Pernambuco. Um beijão para todo mundo daí, Lígia. Ela disse, aqui onde eu moro é sempre muito quente. Minha dúvida é sobre o melhor horário para regar as plantas. Principalmente agora que começa a esquentar mais ainda na primavera e verão. Obrigada, Lígia, pela participação. E aí, Camila, Eu tem adoro horário? essa pergunta, tem horário. É mesmo? Eu adoro essa pergunta porque eu pelo menos na infância escutava muito assim, tem que regar no finalzinho da tarde porque tá mais fresquinho. Saiba que se você regar no final da tarde, a sua planta passou sede o dia inteiro. Lembra que eu falei que sai um vaporzinho de água aqui que elas estão transpirando? Elas transpiram justamente durante o dia, enquanto tem sol. Então elas estão perdendo água em cima e elas querem que você reponha essa água embaixo, nas raízes, através da rega.
Se você deixar ela soltando esse vaporzinho de água o dia todo, sem rega, e regar só no final da tarde, elas passaram sede o dia todo. O resumo é, o melhor horário é no início da manhã. No início da manhã, quando o palitinho estiver seco. Quando estiver seco, esse é importante. Não todo dia, né? Quando o palitinho estiver seco. Esse é A importante. gente precisa fazer essa análise do palitinho de quanto em quanto tempo? Na verdade, Dia sim, você dia vai não? pegando o jeito. Vai pegando o jeito. Eu, particularmente, não uso mais o palito. Pela textura das folhas, eu vou conseguindo saber já se a planta está mesmo? com sede ou não. Olha que bacana. Mas para quem está iniciando, o palitinho é o que tira a dúvida mesmo e evita que você regue demais a planta, né? Que esse é o maior erro que eu vejo por aí. Camila, até para incentivar o povo a ter mais planta, vamos falar um pouquinho dos benefícios delas? Vamos. Eu gostei muito de algumas coisas suas aí que você escreveu, mas queria que você trouxesse aqui pra gente. Até recentemente eu coloquei lá no Instagram que as plantas ensinam muitas coisas para nós, né? Inclusive coisas para a vida, né, Clara? A gente estava comentando ali no off. Tem a questão da paciência, né? Até tem uma frase que eu coloquei lá, que entre o plantar e o colher, existe o regar e o adubar. É isso. Então imagina, durante esse processo você plantou, mas você vai ter que tirar uma praguinha no meio desse caminho, né? Vai ter que fazer uma rega certinha, vai ter que alimentar essa planta através de adubos. Então trabalhar essa quebra da ansiedade é o que a planta faz, né, na nossa vida. Por mais que a gente adube, por exemplo, que incentive, que acelere o processo de crescimento, ainda assim a gente tem que esperar o tempo da planta. Então a paciência para mim foi a base. E aí ela falou pra mim, né, a Camila, que antes de começar o programa, eu não sou uma pessoa muito paciente. Falei, como não, gente? Parece bem, a né? sanidade em pessoa, a tranquilidade em pessoa. É que o meu marido tá sem microfone, senão ele ia revelar agora. Mas você, Camila, tem aprendido demais, né? Muito, Tem muito. aprendido Eu me demais com as considero plantas, e é outra muito pessoa, legal isso. Claro, me considero outra pessoa. Eu realmente tenho uma tendência à ansiedade. Acho que todo mundo, né, nessa vida tão corrida, com tantos Exatamente. objetivos durante o dia, eu tenho a tendência à ansiedade e à impaciência. Mas com as plantas, elas me forçam a ir pelo caminho contrário. E eu aconselho que você arrisque também, que você vai sentir essa diferença aí. É paciência, é terapêutico, né? Elas aumentam a capacidade de resolução de problemas, por exemplo. Purifica o ar. Purifica o ar, dá aquela umidade para o ar justamente por aquele vapor de água que eu comentei. Então tem vários benefícios psicológicos, emocionais e até para o ambiente em si, Independente do tipo de planta? independente do tipo de planta. Muito legal, né, gente? Tem mais perguntas chegando. Camila, vou pedir para colocar mais uma na tela, por favor. Sueli Quesada, de Salvador, Bahia. Um beijão para todo mundo aí na Bahia. Vamos ver a pergunta da Sueli. Tem dica para matar pragas de monsteras? É assim que se fala? Muito obrigada. Monsteras. Monsteras. É que eu conheço muito, né? Então, você nem falar o nome da planta. Especialista. Eu nem precisaria estar aqui, inclusive. Fala pra gente, pragas. Olha, pragas é um assunto muito variado, porque poderia ser ácaro, cochonilha, tem fungo, tem pulgão, uma série de coisas. Mas a base para você entender é que praga e doença são só mensageiros. Tá. O que eu quero dizer com isso? Eles chegam para te dar um recado que tem algo errado nos cuidados. Então, se você não ouvir esse recado e só aplicar um produtinho, por exemplo, e matar aquele mensageiro, o que acontece? Vai chegar outro mensageiro. Então, o ideal quando uma planta fica doente ou atacada por praga é que você procure nos cuidados aonde tem que ter um ajuste ali, para a gente conseguir fazer essa cura de imediato. Lembra do checklist que eu falei? Ambiente, substrato, rega, adubação? Faça isso para descobrir o porquê que a sua monstera está sendo atacada. É isso aí. E o contrário também, eu lembro de uma dica que você deu pra gente da outra vez que você veio, que não é pra gente ficar mudando a planta de lugar à toa, não. Para de levar a sua planta para passear. Né? Que a gente só é pra Sim. mudar de lugar se você observar que não tá bacana pra ela ali, que ela não tá crescendo ali, que ela não tá Não ficando tá gostando. bonita ali, né? É. Ou mesmo uma estação do ano, poxa, mudou a incidência de sol, preciso mudar essa planta de lugar para que dê benefício. Mas essa coisa de levar para tomar solzinho todo dia, essa movimentação, planta não gosta disso. Não é pra levar pra tomar Planta sol nem é ser chuva. fixo, nem chuva. Chuva só se você não adubar, Tá. porque a chuva traz nitrogênio para a planta, que é uma adubação. Se você não faz Olha. adubação nenhuma e prefere levar na chuva, aí eu vou até entender. Ah, por isso que as plantas ficam mais bonitas quando chove. Lembra que eu falei que a adubação com nitrogênio traz folha mais verde? Aham. E chuva traz nitrogênio. Então Olha é só. basicamente uma adubação natural.
É isso aí. Tem mais uma perguntinha para Camila. Dulce Vasques, aqui de São Paulo. Um beijão, Dulce, para você. Ela diz, gostaria de saber quais são as melhores bolinhas de gel para cultivo de plantas. Não tem muita exigência em relação a isso, Dulce. Aquelas bolinhas, eu peço só que você observe o seguinte. Quando você hidratar elas, elas vêm nos pacotinhos desidratadas. Quando você hidratar, dê uma olhada se elas estão inteiras, porque algumas podem ser meio despedaçadas. Aí a gente começa a duvidar da qualidade. Mas se ela saiu inteirinha, você vai conseguir fazer o uso ali nos cultivos tranquilamente. Mais uma coisa que eu vi, frase sua, dizendo que a pior coisa no cultivo de planta é ter medo. Isso, exatamente. Tira esse medo da gente, Camila. Olha, o medo ele só é vencido quando você aprende, né? Por isso que eu estou no Instagram todos os dias ali ensinando nos stories, no feed. Eu tenho os meus cursos, tenho mentoria, tenho consultoria, porque realmente quando a gente não conhece alguma coisa, nós sentimos medo. Qual que é a grande questão do medo? Você deixa de curtir uma série de processos em relação às plantas que são benéficos para você. Então, se você está ali com aquela insegurança, você quebrou um pouco aquela relação, né, de leveza que as plantas têm como objetivo na nossa vida. É isso aí. Inclusive, eu já vou deixar aqui todos os contatos da Camila, né, principalmente lá no Instagram, para que você possa segui-la e que você possa acompanhar todos os posts dela, né, todos esses conteúdos sobre plantas. Tem muito mais dicas bacanas lá. Olha só, gente, o Instagram da Camila é Camila com 2 L's, Lelis _, Camila Lelis _. Tem o WhatsApp dela que vai aparecer aí na tela para você, DDD 11, número 959788436, 959788436 no DDD 11. Siga, saiba muito mais sobre o trabalho dela e eu só te agradeço, Camila, por tanto conteúdo bacana que você trouxe pra gente. Imagina, claro, o prazer foi todo meu, é sempre maravilhoso ensinar sobre plantas e estar aqui, nossa... Que eu venha mais vezes, que eu adorei. Eu que te faço esse convite, venha muito mais vezes, porque a gente aprende demais com você. Obrigada, até uma próxima, tá? Obrigada, Clara. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já nós voltamos falando sobre a influência da paternidade no desenvolvimento das crianças. Não sai daí, não. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde a todos que estão ligadinhos aqui no nosso programa. Já tivemos nosso jardim aqui hoje. Se você perdeu, você pode rever todo o nosso conteúdo, todas as nossas edições lá no YouTube, gente. Hit TV Oficial é o canal, né, que a gente tem lá no YouTube. Você entra, acesse a playlist do nosso programa e você consegue ver tudo que já passou por aqui. Então, perdi, comecei a assistir ao programa ali na metade daquilo que eu queria ver. Acesse o nosso YouTube para que você possa rever todos os nossos conteúdos. A partir de agora, a gente vai bater um papo super importante sobre a influência paterna no desenvolvimento das crianças. Quais será que são os efeitos na vida de uma criança que não tem aquele pai presente, física ou até emocionalmente? Bem, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, quer fazer uma pergunta para a nossa convidada de agora, você já pode participar aqui do nosso programa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. DDD 11, número 33375886. O número já está aparecendo aí na sua tela para que você participe. Quem conversa comigo a partir de agora é a Carol Matos, que é neuropsicóloga. Tudo bem, Carol? Muito bem-vinda. Prazer estar aqui falando desse tema tão importante, né? Com certeza. E aí eu até queria entender, a gente vai falar hoje sobre a influência paterna no desenvolvimento das crianças. É diferente a influência materna e a influência paterna? É diferente porque ocupa um papel, né? É diferente na vida dela e as formações que aquela criança pode se direcionar, né, para um lugar de insegurança, de medo,
né? Ou se ela tem essa presença, né? E essa presença trabalhada ali nas emoções, né? Cumprindo o devido papel, ela tem um maior repertório emocional, maior repertório cognitivo, né? Maior flexibilidade cognitiva, Mas eu até social. queria entender qual que é o papel da mãe nesse processo e qual que é o papel do pai, só pra gente separar. A mãe é mais o apego, né? O afeto, aquela coisa, aquele amor mais do cuidado, da proteção, né? Não que ela não possibilite a criança desenvolver uma emoção madura, não é isso. Mas ela tem essa coisa do cuidado e o pai vem com esse outro papel de apoio da mãe, né, de sendo um apoio ali, mas de uma estrutura, de uma segurança, mostrando que a criança ela pode explorar, ela pode se desenvolver, que ele está ali como um ponto seguro, né? Eu acho que o pai também tem uma função são brincadeiras diferentes, né? São explorações diferentes. Então ele mostra o mundo por um olhar diferente. Então a criança ela tem o ninho e a exploração paterna, né? Então, são dois caminhos que se a gente consegue uni-los, a criança ela tem esse apego mais seguro, ela consegue se construir de uma forma mais estruturada, isso acaba impactando neurologicamente, ela consegue se sentir mais segura a aprender, a se desenvolver, né? A socializar, então contribui bastante. São caminhos diferentes que unidos fazem uma árvore florescer melhor. É um conjunto necessário. Exatamente. É um conjunto necessário. É importante que as duas figuras sejam presentes. Exatamente. Cada uma, eu falo que a criança, ela é uma plantinha que ela precisa de várias regas e várias sementinhas ali todos os dias, né? Só que a sementinha da mãe é diferente daquela sementinha do pai, né? E aí quando a gente consegue colocar as duas unidas, seguindo na mesma direção, a gente tem uma planta mais forte. Antes da gente falar literalmente sobre as consequências, né, dessa ausência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a saída para quem é mãe solo, né, situações em que de repente essa figura paterna, por alguma razão qualquer, não está ali. Tem como a gente minimizar os impactos? Tem. É assim, acho que a primeira coisa é você não querer ocupar esse lugar. Né? A mãe ela tem que saber que ela tem um papel muito importante, mas eu percebo que às vezes a mãe ela quer, de alguma forma, ocupar esse lugar masculino, essa figura masculina, e ela tem já o lugar dela. Né? Esse papel a gente pode levar para a criança de outras formas, né? Colocando ela em outras explorações, tendo discussões com ela sobre o assunto, trazendo sempre a verdade de que ela tem esse amor, ela tem esse cuidado na parte materna, mas você não precisa querer ocupar esse lugar, né? Porque isso demanda demais da mãe. Aí o que acontece, né? A mãe se exige demais e às vezes acaba não dando conta e aí eu acabo aumentando a segurança daquela criança, expondo ela a situações, né? E tendo mais conflitos. Então, eu acho que essa é uma primeira coisa, né? Você sabe deixar claro para a criança que ela está muito bem preenchida por um lugar e naquele outro a gente vai aumentando o repertório dela. Talvez o que o pai pudesse fazer de exploração, de ter uma figura masculina próxima para apoiar, um avô, exatamente, para alguém apoiá-lo naquilo, para ser aquela figura que ele olha, uma referência, conhece, né? Exatamente. E todos esses efeitos, né, que a gente já falou, tanto faz para o menino ou para a menina, ou de repente assim, para o menino ou para a menina, a figura paterna, ela tem um peso, entendeu? Para o menino tem um peso, para a menina tem outro peso, ou é tudo igual? Para a menina, eu acho que a questão da segurança, talvez ela tem um peso um pouco maior, né? Então, assim, eu tenho aquela figura que me protege, que me cuida, que me respeita, que me guarda, né? Para o menino, tem isso, mas ainda tem a questão de eu precisar de alguém para me identificar. Alguém do mesmo sexo que eu me identifique, que eu tenha como espelho, né? Então, assim,
como que eu devo reagir em determinadas situações, a questão corporal mesmo, de você olha né, as meninas olham para a mãe, elas têm uma identificação de como que elas vão se tornar, a questão do corpinho, do amadurecimento do corpo, os meninos também. Então, é importante eles terem esse personagem para eles conseguirem se identificar, tirarem as dúvidas, né? E seres que pensam parecidos nesse sentido. E aí a gente está falando de questões hormonais mesmo, né? De gênero. E até você falando sobre isso, né, desse corpinho parecido e etc e tal, eu fiquei pensando justamente nas mudanças, né, conforme os anos vão passando, as mudanças. Então, essa presença paterna, né, ela vai ter certas influências ali no desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto. É sempre importante? Quais são as diferenças em cada fase? É sempre importante, acho que os primeiros, porque quando a gente fala dos bebês, a gente está falando de cuidados, né? E de vínculos. Então, eles vão reconhecendo, né? Aquela figura no cuidado do dia a dia. Então, o pai presente, que troca fralda, que está ali no cuidado diário, ele vai criando esse vínculo com o bebê. E para ele, segurança é isso, né? São seres que estão ali no cuidado do dia a dia. Quando a criança vai crescendo, esse pai ele começa a ter outros papéis, nesse papel da exploração, no papel de desenhar os valores que eu quero que aquela criança tenha, né? Contribuindo ali junto com a mãe. E aí, na adolescência, é uma figura que vai direcionar para esses caminhos, quais caminhos eu posso seguir, né? O que eu quero ser. Então, essa figura, ele vai proporcionando, né, pro adolescente, olha, é uma segurança de fazer as escolhas certas, sabe? Eu tenho alguém que está aqui do meu lado me apoiando todo esse processo, entendeu? E quando só temos uma figura, que é a figura da mãe, ela fica muito sobrecarregada em todos esses pontos, né? Então, na fase quando é um bebê, ela fica exausta e talvez ela não consegue suprir toda aquela necessidade do bebê, né? Porque o leite seca, é muita exaustão. Então, a figura do pai é extremamente importante nesse cuidado da família, né? Desde o nascimento Desde o mesmo, nascimento. né? Então, assim, é uma Quando grande eu tive meu parceria. filho, por exemplo, meu marido saiu de férias. Eu achei tão importante ele estar ali do meu lado naquele primeiro mês, porque primeiro filho, você fica perdida. E ter essa figura paterna ali do seu lado é muito importante. E essa figura paterna, ela dá um sentido mais de lógica, sabe? Então, assim, a mãe é muito emocional, ela leva esse amor que é extremamente importante, né? Mas o pai, ele vai junto numa trajetória mostrando os caminhos lógicos, estratégicos, né? Do que toda essa criança precisa seguir até a vida adulta. Fica até uma sugestão de licença paternidade maior, né? Exatamente. Porque não é frescura, né? Não é. Eu tô falando aqui uma coisa que é muito séria. É muito importante ter o pai presente mais tempo com a gente, quando a gente acabou de dar à luz, não é, Carol? Exatamente. Porque é aquele conforto pro bebê e um conforto para você também. Porque você sabe que você tem alguém para trocar ali, né? Todos aqueles... E aí, a mãe, né, ela tá num momento muito vulnerável, né? E o pai é a figura que ela mais tem confiança de dividir aquela vulnerabilidade. Então, quando a gente consegue dividir com alguém, o nosso cuidado ele fica mais... Mas assim, você consegue manter mais a atenção com o bebê, né? E ele acaba se sentindo mais seguro, né? E presença física não é a mesma coisa que presença emocional. Não. Queria que você já desse esse alerta, né? Não adianta nada estar ali presente, mas não oferecer esse tempo de qualidade para essa criança. Exatamente. Então, assim, ficar sentado, né, com o seu filho, você no celular e ele no chão vendo TV, não é a mesma coisa, né? É essa relação, é o olho no olho, é a troca, é o jogar para cima. Eu falo que não importa o tempo que você consegue ficar. Se você falar que é só 20 minutos, mas é 20 minutos de qualidade, né? Eu tenho só 10 minutos, mas 10 minutos de qualidade. Porque eu penso assim, eu acho que vale essa pergunta. Eu faço sempre para os pais, que lembrança que você quer que ele tenha? Né? O que você quer que ele guarde na caixinha de lembrança? O que você acha que ele contaria? Né? Que momentos vocês viveram juntos? Então, se você conseguir trazer 10 momentos...
né? Então, começa a refletir sobre isso. Às vezes você passa muito tempo junto, mas não tem esse contato, essa coisa de emoção, né? Não está criando memória afetiva. Exatamente, exatamente. Carol, eu vi que tem pesquisas que mostram que as crianças que têm os pais envolvidos ali no seu desenvolvimento, elas têm melhor desempenho escolar, têm mais capacidade de atenção, habilidades de linguagem mais desenvolvidas. É verdade tudo isso? É verdade. É Olha. verdade porque o que acontece, né? O nosso cérebro, ele precisa de afeto para ele se desenvolver melhor. Então, quando eu tenho um afeto seguro, né, as minhas áreas executivas, as minhas áreas de processamento cognitivas, elas conseguem trabalhar melhor. Isso faz com que eu me desenvolva em várias áreas de uma forma mais eficiente, né? Então, eu consigo aprender melhor, né? Eu consigo socializar melhor, eu tenho mais empatia, né? Consigo ter esse contato com o outro, porque eu sou um ser seguro, eu sou um ser protegido, amado, então eu consigo expandir melhor, e isso acaba impactando em toda a nossa área cerebral. E na outra ponta, executiva. Na outra ponta, a gente tem um problema, né? Então, se existe essa ausência, a gente vai ter uma criança com mais dificuldades na escola. Se a gente não trabalhar essas emoções, ela se sentir essa segurança dela, sim. Então, E na vida adulta também, os reflexos ficam ainda piores? É um vazio, né? Eu falo, o vazio que ele pode impactar, se a gente não olhar para ele, não trabalhar ele em terapia, a gente pode carregar esse vazio por muito tempo. E aí a gente ele acaba aumentando, e o que a gente faz? A gente busca tampar esse vazio. Então, a gente pode tampar esse vazio com comida, com bebida, com qualquer coisa. Então, se você sente que tem um vazio da área do amor paterno, precisa olhar para isso, precisa cuidar para isso, curar, porque é uma ferida que pode expandir, pode prejudicar, sim, seu desenvolvimento de forma global. E, de repente, a pessoa ela tem, mas não associou uma coisa a outra. Ela vive questões na vida adulta, não associou uma coisa a outra, mas está acompanhando a gente aqui agora e fala, poxa, será que foi a ausência do meu pai que gerou isso que eu sinto hoje? Busca ajuda, né? Acho que essa é a dica que a gente tem que deixar. Porque atrapalha na socialização. Então, se você vê que você tem dificuldade em algum tipo de relacionamento, dificuldade em algum tipo de aprendizado, dá uma olhada, né? Levar isso para a terapia, explorar isso para ver o que pode ser. E pode ser uma causa sim, tá? E para quem tem filhos crianças ainda, aproveite essa oportunidade. Exatamente. E nunca é tarde, né? tá? Nunca é tarde. Então, se você tem um filho de 15 anos, comece agora, tá? É isso. Se tem um de 30, também começa agora. Né? Bora pedir perdão e tentar mudar essa história daqui pra frente, não é isso? Exatamente. Gente, essa é a Carol Matos, neuropsicóloga. Vou deixar aqui os contatos dela para que você possa conhecer mais dos conteúdos dela, do trabalho dela. Lá no Instagram, @carolmatos com 2Ts.pc. carolmatos.pc. E também tem o YouTube, que é o @clínica Monacella, é assim que se fala, né, Carol? Assim. Clínica Monacella, escreve Monacella, como está escrito aí na sua tela. Carol, amei, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Deus te abençoe, sucesso e volte mais vezes. Obrigada. Agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com artesanato aqui no nosso programa. Não sai daí, não. Já estamos de volta com o nosso programa. A partir de agora tem artesanato aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Lívia Lopes Aguiar, designer, empreendedora, artesã também, né, Lívia? Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Prazer é meu. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pelo convite e boa tarde para o pessoal de casa. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde a você que está chegando agora aqui no nosso programa. A gente já teve muita coisa bacana e agora é hora de artesanato, que é um dos quadros que a gente mais gosta aqui no nosso programa, né? A gente aprende demais e hoje é dia de aprender a fazer
velas para dar de presente, para vender. Já estamos praticamente no final de ano, né? É uma ótima opção de negócio aí para o pessoal fazer uma renda extra, não é, Lívia? Muito. E foi assim que eu comecei também, né? Foi? Eu fiz a velinha pro meu casamento e depois eu vi uma oportunidade de negócio, comecei a divulgar e o pessoal amou. E principalmente no final do ano foi uma época muito boa de venda para mim. E o pessoal já pode aproveitar para investir agora. É isso, é hora, a hora é agora, gente, para você aprender a fazer velas que podem ser aromáticas ou não, né, Lívia? Isso. As velas, a gente tem dois tipos, né? As velas de potinho, que tem uma cera mais emoliente, e as velas mais durinhas, mas as duas a gente pode colocar essência assim, não tem problema nenhum. É isso, aqui tá um cheiro maravilhoso aqui no estúdio, que eu tô sentindo que algumas das velas aqui são aromáticas. A que a gente vai fazer hoje não é, mas a Lívia também vai nos ensinar a colocar essa essência, né? Para que a pessoa ela tenha essas duas opções. Isso. Acaba ficando um pouquinho mais cara. Porque tem o preço da essência para você calcular, mas vale a pena, vale né? a pena, e sem a essência também o pessoal ama, porque é uma velinha que você vai usar também para decoração e a pessoa adora. É isso, e aí a Lívia falou, né? Ela começou a fazer para dar de lembrancinha no casamento dela. Isso. E é uma lembrancinha que cabe para várias situações. Eu vi que essa daqui que você vai ensinar a gente hoje, você fez para uma saída de maternidade, não é isso? Isso. A mãe entrou em contato comigo para a gente fazer para saída de maternidade, mas também você pode fazer para casamento, para batizado, para festa de aniversário, festa de 15 anos, evento é o que não falta, né? Chá de bebê. Chá de bebê também. Não é? Tudo Muita... quanto é evento, você pode... Até assim, eventos corporativos, Isso. não é? E aí você pode ir mesclando também a cor, dependendo da cor da empresa, né? A cor da fita, você pode ir combinando com o que seu cliente precisa. São várias as possibilidades e até pensei aqui, eventos corporativos, final de ano, pode dar como uma lembrancinha também certeza. ali para os colaboradores, né? Médico também, profissionais dão lembrancinhas para os clientes, então tem um vasto público. Nas empresas, né, gente? São várias as possibilidades de negócio com uma simples vela que a gente consegue fazer em quanto tempo, mais ou menos, Lívia? Eu demoro mais ou menos uma meia hora, assim, para fazer em grande quantidade, né? Tá. Uma vela demora bem menos, uns 15 minutinhos. Você sabe me dizer mais ou menos custo e por quanto você consegue vender? Sem a essência, a gente consegue mais ou menos fazer uns R$3, R$3,70. Com a essência aumenta um pouquinho mais. Você faz mais ou menos por R$4,70 e tem gente que vende até R$12, R$13, dependendo do seu público, né? Esse é o valor que você vende? Isso. R$3,70? R$13,70 é o valor que eu você gasta. gasto. E aí você E aí eu vende por revendo 12. por 12, isso. Olha, gente, é um valor, porque eu já ia falar, nossa, Lívia, mas tá muito barato isso daí, pelo amor de Deus. É uma vela que você consegue agregar Mas bastante mesmo assim, valor. R$12 é um valor bem bacana para uma lembrancinha, não é verdade? Isso. R$12 é uma lembrancinha maravilhosa, inclusive a Lívia trouxe tudo aqui para ensinar a gente até a decorar, né? Porque quanto mais detalhes aqui você incluir no seu produto, mais agrega valor a ele, não é? Com certeza. Você pode vender a vela desde assim, tem bastante gente que gosta também, mas quanto mais detalhes, mais você vai acrescentando valor a ela e consegue vender por um valor maior, né? É isso aí, gente. Então, bora aprender a fazer as velas aqui da Lívia, que vai nos ensinar a partir desse momento. Mas antes, lista de materiais na tela. Olha lá, gente, vamos utilizar. Já tem aí os ingredientes, os produtos que vamos utilizar, os materiais e também os materiais de apoio, tá? Então, nós vamos usar a balança de cozinha digital, molde de silicone mini bubble, cera de soja, caneca esmaltada com bico, caixinha acrílica de 5 por 5 centímetros, fita de cetim, cola quente, sempre vivas desidratadas, pavio algodão ou algodão encerado, fogão de uma boca ou fogão caseiro e adesivo para finalizar a peça. Bora começar então, Lívia? Primeiro passo. Vamos lá. O primeiro passo, a gente tem esse molde de vela que chama, geralmente no mercado a gente conhece como bubble. E a gente vai precisar pesar o tanto de cera para colocar aqui dentro, tá?
Então aqui a gente vai usar mais ou menos 35 gramas de cera. E como que a gente faz? A gente vai usar uma balança digital. Aqui vou zerar. Essa balança, a gente vai colocar a nossa leiteira, que é aqui que a gente vai derreter a vela. Tá. Porque a vela, ela vem em estado sólido, dessa forma. Pastilhinhas, né? Pastilhinhas. E aí, para ela entrar nessa forma e ficar do formato que a gente quer, a gente precisa derreter para colocar no molde. Pega ela assim, ó, pra gente mostrar como é que ela vem. Olha lá, gente, são pastilhinhas. E essa aqui é uma cera 100% vegetal, não tem parafina, Que é a de soja. que é de soja. Tá. Isso mesmo. Então, a gente vai pesar aqui, ó, Amiga da natureza. muito. Tem uma queima sem poluentes. Ó, vamos pesar 35 gramas, que é o peso de uma vela, tá? Tá. Como é que você sabe o peso? Assim, é pela sua experiência? Tem algum lugar que a pessoa pode consultar? Não, você vai fazer uma continha básica, que você vai, antes de começar, você coloca água e pesa quanto tem de água. Olha a dica. E aí, o peso que der de água, você vai fazer multiplicado pela densidade da vela. Então, aqui a gente fez o peso vezes 0,85, deu 34 gramas, que é o pezinho que a gente vai usar para fazer uma vela. Tá, 0,85 é a densidade da vela, é assim que fala? Da Isso. cera. E aí, aí, marca esse gente, número aí, gente. 0,85 para aí- fazer essa pesagem. 35 a gente vai fazer uma. Se a gente quiser fazer 10, a gente vai multiplicar esse valor por 10. Então, você vai derreter 350 gramas de cera. Tá. Bom? Então, aqui eu pesei, a gente vai derreter. A gente vai colocar aqui para Rapidinho derreter. derrete, né? Rapidinho. E aqui é muito importante você ter um termômetro para ir medindo essa cera, para ir medindo a temperatura. Porque tem uma temperatura certinha que você tem que deixar. Qual é? A cera não pode passar de 70 graus. Tá. Porque se ela passar, pode comprometer os componentes da cera e aí a sua vela vai ficar danificada, vai comprometer a química. Fora que se você for colocar a essência, vai ser muito ruim, porque a essência não vai exalar o suficiente quando a cera é muito alta, porque ela vai evaporar muito fácil, tá? E aí a gente vai medindo. Aqui Já começou a derreter? Já começou a derreter. É importante mexer? É importante quando ela tá muito durinha, que eu já tinha derretido um pouquinho antes. Tá. Então agora deu uma misturadinha, de baixo endureceu, então eu dei uma mexidinha para elas mesclarem uma na outra, tá? E aí, como é que você vai medindo a temperatura? Aí eu vou medindo assim, ó, enquanto ela vai derretendo, na hora que ela estiver num estado mais líquido, eu venho com o meu termômetro e meço aqui em cima. Tá. Aqui tá dando, ó, 36 graus. Ainda tá baixo. Tá muito baixo. Então eu vou deixar Tem ela que chegar até ela em derreter. 70. Até 70 não pode passar disso. Tá. Se passar um pouquinho, tudo bem, mas você abaixa o fogo. Você costuma tirar antes um pouquinho ou não? Tira um pouquinho Tira um antes. pouquinho antes. Ou abaixa o fogo, deixa Tá. um pouquinho de lado, tá? E aí, vamos sempre medindo. Agora é importante, esse termômetro, ele pode ser assim, de aproximação ou ele pode ser de varetinha. Esse de aproximação, você tem que tomar só um cuidado para não pegar a temperatura do fogão, tá? Principalmente quando ele é a gás. Então, aí você tira ela e faz fora para ver a temperatura que tá, Tá. tá bom? Agora já deu 53, hein, gente? Tá chegando. Vai aumentando bem rapidinho. Enquanto a cera derrete, acho que a gente pode ensinar o próximo passo para eles, Vamos lá. tá? Ó. Se a pessoa fosse colocar essência, seria agora? Seria depois que ela estiver totalmente líquida, Tá. tá? O próximo passo, a gente precisa colocar nesse molde o pavio, Tá. tá? Para ele já ficar pronto. Você pode colocar depois, mas essa é uma forma muito mais prática de você já desenformar a vela com um pavio nela e o acabamento fica bem mais bonito, Sim. tá? Então, gente, aqui eu vou pegar um pavio para vocês. Esse é um pavio de algodão. Aqui eu cortei mais ou menos 15 centímetros, mas ele pode ser um pouquinho menor, é só para o pessoal dar uma olhada, tá? Tá. A forma, ela vem assim, fechadinha, sem buraco nenhum. Tá. E aqui a gente vai fazer um furinho nela para conseguir passar o pavio.
Ah, precisa passar, não pode deixar ele jogado lá de qualquer jeito. Não, não dá, porque senão ele vai ficar no meio da cera, tá? Aí aqui a gente vem com uma agulha e eu passo ela aqui no meio. Só tomem cuidado para não... tomem cuidado com o dedo aqui embaixo, então sempre é importante colocar ele nas laterais, tá? E aí eu vou passar ele aqui no meio e fazer um furinho. Depois que eu fizer o furinho, eu venho com esse pavio de algodão, coloco ele aqui no meio e passo ele para dentro. Com a ajuda do agulhão ainda. Com a ajuda do agulhão. Porque você não pode fazer um furo muito grande, porque senão a cera vai começar a vazar por aqui. É isso que eu tava pensando. Mas assim ela não vaza, tá? Aí aqui, gente, vai ficar, ó, metade de um lado, metade do outro, tá? Depois eu venho aqui, com o molde pronto, com todos os pavis prontos, é só a gente colocar a cera derretida aqui dentro, tá bom? Aí agora sim seria o momento da essência. Agora sim seria o momento de essência, tá? Sempre lembrando dos 70 graus, entre 65 e 70 graus você pode colocar a essência. Tá. E aí a gente coloca, nessa quantidade, a gente coloca mais ou menos 3,5 ml de essência. Aí é só jogar aqui dentro, mexer bastante para a cera mesclar com a essência. E depois que mexeu, você vai envasar aqui na forma, tá? E aí, gente, é bem fácil. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, é só você ir colocando, sempre tomar cuidado e bem devagar para ela não ultrapassar o limite, né? Tá. E aqui eu vou parar na metade antes de chegar no final. Tá. Porque esse processo, eu vou esperar mais ou menos uma meia hora para a cera ficar durinha. E quando ela ficar dura, ela vai ficar assim, ó, desse jeito. Ela sobe um pouquinho, a impressão minha? Não, ela desce um pouquinho. Ah, ela desce um pouquinho. Então tem que tomar um cuidado, porque às vezes você acha que está completo, mas não tá. Mas aí ela vai descer um pouquinho, você vai ter esse pavio... Mostra aqui pra gente. Ó, você vai ficar com esse pavio sobrando aqui em cima, mas ainda a cera não vai estar no topo. Tá. Estão vendo? E aí, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou pegar uma tesoura... Opa! Vazou um pouquinho. Vazou um pouquinho, porque já estava furadinho ali e acho que eu abri mais. Aí eu vou pegar a tesoura e vou aparar... No talo aí. No talinho. Porque já tem... Porque aqui a gente vai completar essa cera e o pavio vai ficar dentro. Então a bundinha dele vai ficar lisinha e vai dar um acabamento melhor. Como nesse caso, né? Como nesse caso. E aí, o lado que a gente usa mesmo, que a gente acende a vela, é esse, então? Isso, essa é a parte de cima. Ah, tá. Tá. Aí Daí você completa, então? Depois desse processo, eu venho completando até o topo. E aí a gente já vai ter a velinha pronta, com todo o acabamento bonitinho na bordinha dela. Olha como seca rápido. Já secou bastante. E tá vendo que todas essas, ó, estão com pavio, mas elas não saíram, não sujaram. Sua dica para tirar da forma agora, Lívia. Ó, gente, a dica para tirar da forma é bem fácil. Essa forma é tranquila de tirar. Tá. Então a gente vai puxando assim as laterais, ó, para ela ir desmoldando. E depois é só fazer uma pressão. Faço uma pressão aqui em cima, ó, e saiu. Prontinho. A vela já tá pronta. Prontinha a velinha. E aí, gente, agora é só a parte do acabamento. Esse pavio não vai ficar desse tamanho, tá? A gente vai cortar aqui. Corta um pouquinho para ficar mais bonitinho, mais delicado. Mais delicadinho. Cortei. Aí a velinha tá pronta. Como eu te disse, tem gente que vende assim, tem gente que gosta de comprar dessa forma para colocar em kitzinho, mas aqui a gente vai fazer um acabamento. Tá desligado. Ah, tá? E aí aqui, agora a gente vai fazer aqui rapidamente. A gente tem 3 minutinhos, dá tempo? Dá tempo. Dá tempo, né? Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, a gente vai pegar a caixinha de acrílico, tá? 5x5. A gente vai colocar a tampinha aqui dentro e fechar. Se você quiser colocar um adesivo e vender assim, tem gente que faz. Tá. Depois eu vou pegar mais ou menos 20 centímetros de uma fita de cetim e vou... Aqui, ó, eu vou usar cola quente ou qualquer cola de fita pra grudar ela, tá? Colei ela, ela vai ficar dessa forma aqui.
fechadinha, que vai dar segurança para sua vela não cair. Exatamente, isso eu achei bem legal. Isso Fora que já ficou mais bonito ainda, Ficou, né? Vai Ainda que a complementando. pessoa coloque um adesivo, coloca aqui por cima da fita, né? Sim. O acabamento tem Vai da infinitas formas criatividade de cada um. fazer. E aí, gente, como a gente está fazendo esse modelo, ó, a gente vai pegar um raminho de sempre viva. Aqui eu coloco um durex para fixar. Eu coloco um pique de cola quente aqui nela. Venho com a sempre viva e um lacinho por cima. E tá pronta. E tá prontinho. Depois, A nossa caixinha. para finalizar, se você quiser, a gente pega aqui, ó, um adesivo. Se for temático, Se né, for no caso. temático, se o seu cliente ou você quiser Esse um daqui adesivo foi temático, feito, como eu disse, para uma saída de maternidade. A gente Isso. pode falar o nome da bebê? a bebê chama Pra Hailey. Hailey. E Olha aí, que lindo. gente, pronto. A lembrancinha tá completa, Perfeito, super gente. fofa. E E é super rápido para fazer, né, menina? super rápido. E é sempre importante lembrar que se você for vender, você pode fazer um adesivo seu, colar embaixo para divulgar o seu trabalho, né? É isso aí, gente. Vou deixar aqui os contatos da Lívia para que você possa conhecer muito mais do trabalho dela e aprender muito mais com ela. Lá no Instagram, @Amarcor, é assim mesmo? Amarcor, isso. Amarcor, _CO. É isso, como Isso tá mesmo. aparecendo ali, ó, Amarcor _CO. Também tem o site amarcor.com.br e o WhatsApp DDD 11 número 9 4047 4876. 4047 4876. Lívia, amei. Foi muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Deus te abençoe, sucesso, mais sucesso. Parabéns pelo seu trabalho, lindíssimo. Amém. Obrigada. Até uma próxima. Até. Bem, assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Eu gostei demais da nossa edição de hoje. Espero que você tenha gostado também. Deus te abençoe, gente. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.